Imagine caminhar por uma praia silenciosa em uma manhã comum. O vento sopra livre, o som das ondas preenche o ar, e tudo parece tranquilo. Mas de repente, algo completamente inesperado aparece diante dos seus olhos. Espalhados pela areia, enormes corpos escuros começam a surgir ao longo da praia. 1, 2, 5, 10. E quando você percebe, são dezenas. 54 baleias. Todas presas fora da água. Foi exatamente essa cena impressionante que aconteceu em uma praia da Escócia. Pessoas que estavam no local ficaram chocadas ao ver tantos animais gigantes encalhados ao mesmo tempo. Algumas baleias ainda se moviam, tentando voltar para o mar. Outras já estavam exaustas. Rapidamente equipes de resgate foram chamadas. Voluntários correram para ajudar jogando água sobre os animais, tentando mantê-los vivos até que a maré subisse. Mas mesmo com todos os esforços, apenas uma baleia conseguiu voltar ao oceano. As outras não sobreviveram. O mundo inteiro começou a se perguntar o que poderia ter causado algo tão estranho. Por que tantas baleias apareceriam juntas na areia durante meses? Essa pergunta intrigou cientistas, especialistas e pessoas curiosas ao redor do planeta. Alguns pensaram que poderia ter sido poluição no mar. Outros imaginaram que talvez algum navio tivesse assustado o grupo. Também surgiram teorias envolvendo ruídos vindos do fundo do oceano. Mas a verdade acabou sendo muito diferente do que a maioria das pessoas imaginava, e ao mesmo tempo profundamente emocionante. Para entender o que aconteceu naquele dia, primeiro precisamos conhecer melhor esses animais. As baleias envolvidas nessa história são conhecidas por viver em grupos extremamente unidos. Elas passam praticamente toda a vida acompanhadas pelas mesmas companheiras. Esses grupos funcionam quase como uma grande família. Elas nadam juntas, caçam juntas, protegem umas às outras e cuidam dos filhotes em conjunto. Quando uma delas está em perigo, as outras muitas vezes permanecem ao lado, mesmo que isso signifique correr riscos. Essa ligação é tão forte que muitos grupos seguem sempre uma líder. Se essa líder muda de direção, todo o restante do grupo acompanha. Na maioria das vezes, esse comportamento ajuda o grupo a sobreviver, mas em algumas situações raras, essa união pode acabar levando todos para o mesmo perigo. Foi isso que aconteceu naquele dia na Escócia. Em julho de 2023, um grupo com 54 baleias estava nadando próximo da costa. Para quem observava de longe, parecia apenas mais um grupo passando pela região. Nada indicava que uma tragédia estava prestes a acontecer. Mas dentro daquele grupo, uma baleia enfrentava um momento muito delicado. Ela estava prestes a dar à luz. O nascimento de um filhote de baleia é um momento extremamente importante. Normalmente acontece em águas profundas, onde o filhote pode nascer e começar a nadar com segurança. Mas algo não estava indo bem. Tudo indica que o parto estava complicado. A fêmea provavelmente estava tendo dificuldades para dar à luz. Enquanto enfrentava essa situação, ela começou a se mover em direção a uma área mais próxima da costa. E o grupo inteiro fez algo que mostra o quanto esses animais são ligados uns aos outros. Nenhuma baleia a abandonou. Todas permaneceram próximas dela. Era como se estivessem tentando proteger a mãe naquele momento difícil. Esse comportamento é comum entre animais que vivem em grupos fortes. Eles não deixam um membro sozinho. Mas essa decisão acabou levando todo o grupo para uma região perigosa. A área para onde elas nadaram possui uma característica especial no fundo do mar. O chão do oceano ali sobe lentamente em direção à praia. Isso significa que a água vai ficando mais rasa aos poucos, quase sem que os animais percebam. Quando eles se dão conta, já estão perto demais da areia. E naquele dia, outros fatores tornaram a situação ainda mais complicada. O vento estava empurrando a água para fora da baía. A maré também estava baixando. As correntes do mar estavam se movendo de forma desfavorável. Tudo isso criou uma espécie de armadilha natural. Enquanto a baleia lutava para dar à luz, o grupo continuava ao redor dela. A água ficava cada vez mais rasa, cada vez mais próxima da praia, até que chegou o momento em que já não havia profundidade suficiente para que elas voltassem. Elas estavam presas. Quando uma baleia encalha, o perigo começa rapidamente. No oceano, o corpo desses animais é sustentado pela água. Fora dela, todo o peso do corpo pressiona seus próprios órgãos. Respirar fica muito difícil. O corpo começa a sofrer. Além disso, o sol e o vento fazem com que elas percam água rapidamente. Foi nesse cenário que as equipes de resgate chegaram. Voluntários correram para ajudar. Eles jogaram água sobre as baleias para evitar que a pele secasse. Colocaram panos molhados sobre seus corpos. Tentaram empurrar algumas de volta para o mar, mas muitas já estavam fracas demais. Outras estavam em pontos da praia onde a água não voltaria a tempo. A cena era extremamente triste. Uma a uma, as baleias foram perdendo as forças. No final de todo o esforço, apenas uma conseguiu ser levada de volta ao oceano. Todas as outras morreram na praia. Durante muito tempo, ninguém sabia exatamente
por que aquilo havia acontecido. Então especialistas começaram a estudar cuidadosamente o caso. Eles analisaram os corpos dos animais, estudaram as condições do mar naquele dia, examinaram o comportamento das baleias, e finalmente encontraram uma pista importante. Uma das baleias estava em trabalho de parto. Isso ajudou a explicar por que o grupo inteiro havia se aproximado da costa. As baleias provavelmente estavam tentando ajudar ou proteger a mãe, mas sem perceber, acabaram entrando em uma armadilha natural, formada pela geografia do local. Esse tipo de encalhe em grupo não é algo totalmente raro. Ao longo dos anos, vários casos semelhantes já foram registrados em diferentes partes do mundo. Muitas vezes, o motivo está justamente na forte ligação entre os animais. Quando uma baleia se perde, as outras seguem. Quando uma fica doente, o grupo permanece ao lado. Quando uma se aproxima da costa, o restante pode acabar indo junto. Esse instinto de permanecer unido é extremamente poderoso. Ele ajuda o grupo a sobreviver, ajuda a proteger filhotes, ajuda a enfrentar perigos do oceano. Mas em algumas situações muito específicas, pode acabar levando todos para o mesmo risco. A história dessas 54 baleias mostra exatamente isso. Elas não estavam fugindo de algo, não estavam sendo perseguidas, não estavam doentes. Elas estavam simplesmente tentando ajudar uma companheira. Isso transforma a tragédia em algo ainda mais impressionante, porque revela o quanto esses animais possuem vínculos fortes entre si. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que os animais podem sentir algo parecido com empatia? Muitas pessoas acreditam que sim. Histórias como essa mostram que os laços entre animais podem ser muito mais complexos do que imaginamos. As baleias, por exemplo, são conhecidas por manter relações que podem durar a vida inteira. Filhotes permanecem ao lado de suas mães por muitos anos. Grupos familiares podem nadar juntos por décadas. Algumas baleias até retornam aos mesmos locais do oceano ano após ano. Isso mostra que elas possuem memória, orientação e relações sociais muito fortes. No caso das baleias que encalharam na Escócia, esses laços ficaram claros até o último momento. Mesmo quando a situação se tornou perigosa, nenhuma delas abandonou a fêmea que estava dando à luz. Todas permaneceram juntas. Essa história também nos lembra o quanto ainda sabemos pouco sobre o oceano. O mar cobre grande parte do planeta, mas boa parte dele ainda é um mistério. Novos comportamentos de animais continuam sendo descobertos. Novos fenômenos continuam surpreendendo os cientistas. E cada evento como esse ajuda a entender um pouco mais sobre a vida marinha. Os dados coletados nesse caso podem ajudar especialistas a identificar lugares onde encalhes podem acontecer com mais frequência. Também ajudam a melhorar estratégias de resgate para salvar mais animais no futuro. Mas acima de tudo, essa história deixa uma reflexão. No meio de uma tragédia, ela revela algo poderoso sobre a natureza. A união, a cooperação, o cuidado com os outros. Talvez o oceano esteja constantemente nos mostrando exemplos de algo que também precisamos lembrar em nossa própria vida. Cuidar uns dos outros, permanecer juntos e ajudar quem precisa. Agora conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar de um encalhe tão grande de baleias? Ou essa história te surpreendeu? Histórias como essa mostram que o planeta ainda guarda muitos mistérios incríveis, esperando para serem descobertos. E no próximo vídeo você vai conhecer outro fenômeno impressionante da natureza que também deixou cientistas intrigados durante anos. Se você gosta de curiosidades fascinantes sobre o nosso planeta, aproveite agora para se inscrever no canal. Deixe seu like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Escreva sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de apertar no sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias surpreendentes sobre o mundo em que vivemos. Porque a próxima curiosidade pode mudar completamente a forma como você enxerga a natureza. E ela está esperando por você no próximo vídeo.